E aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Sou o Hudson de Brito e um prazer estar aqui com você de novo, ter você aqui novamente. E hoje a gente vai responder aí essa pergunta: ser QA ou trabalhar com tecnologia é fácil? Bom, muitas pessoas têm feito essa pergunta. E se você está aqui, provavelmente está começando aí na sua carreira, na área de tecnologia, e se deparou com algum problema, com algo difícil, e você veio buscar a resposta aqui. Fica aí que já já a gente responde, logo após a vinheta. Essa é uma pergunta muito comum. Muitas pessoas se perguntam: trabalhar com tecnologia é fácil? Será que sou eu que estou fazendo será que sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou entendendo aquilo que eu estou fazendo? E muitas vezes responder assim, dar uma resposta direta para a pergunta se é fácil ou difícil, acaba sendo difícil na realidade. Porque para a gente comparar a área de tecnologia, se ela é fácil ou não, a gente tem que comparar com alguma outra área. Por exemplo, comparando tecnologia com um médico neurocirurgião, qual é mais difícil? Não precisamos nem pensar tanto para responder, né? Por mais que você impacte ou você vá impactar quando você estiver empregado, aí se ainda não é o seu caso, por mais que você vá impactar milhares de pessoas diariamente com aquilo que você faz, com o código que você escreve, com o aplicativo, com a aplicação ou o site que você mantém a qualidade dele, mesmo que você impacte várias pessoas, as vidas delas não estão na sua mão, elas não dependem daquilo que você faz para viver. Então, nesse caso, a gente pode falar sim que tecnologia, ser um desenvolvedor ou ser um QA é mais fácil do que ser um médico neurocirurgião. Mas e se nós compararmos com outras profissões, por exemplo, que não dependem de vidas também? Talvez um cozinheiro, talvez um motorista, talvez uma pessoa, o carteiro, ou talvez com um diretor de uma empresa. Será que é mais fácil ou mais difícil trabalhar na área de tecnologia, ser um desenvolvedor, ser um analista de qualidade? Bom, nós sabemos que temos que partir de um princípio comum. Temos que pegar algo comum para todas as pessoas e dali partir do princípio de falar se é mais fácil ou não. E como eu não conheço a sua realidade, eu conheço a minha, eu vou falar sobre a minha. No meu caso, ser QA, ser analista de qualidade, né, assim como eu sou hoje, foi mais fácil, está sendo mais fácil para mim do que ser um marceneiro, assim como eu era. Me entendam, né? O objetivo aqui não é desmerecer nenhuma profissão, não é dizer que alguém é melhor que alguém é melhor ou pior porque o seu trabalho é mais difícil ou não. É somente a gente poder ter uma luz sobre como a área de tecnologia ela funciona. Foi pensando nisso, pensando nessa luz, que eu comecei a minha carreira. Eu pensava, será que é mais fácil eu trabalhar na área de tecnologia ou eu continuar fazendo o que eu já faço hoje? Eu já era marceneiro por 6 anos. Só que quando eu comecei a pensar nisso, será que é mais fácil ou mais difícil? Começou a vir alguns insights na minha mente. Por exemplo, eu já trabalhava há 6 anos como marceneiro. Era um trabalho autônomo, posso dizer assim, porque eu trabalhava para uma empresa, mas não era registrado. A única coisa que eu ganhei trabalhando nesse período como marceneiro foi um dedo cortado. Não sei se vai dar para ver aí, vou tentar colocar na câmera e não desfocar, né? Mas foi um dedo cortado. E aí eu comecei a pensar, será que na área de tecnologia qual é o risco que eu corro? Bom, é claro que eu também corro um risco da ergonomia laboral, né? Que a gente fala da a ergonomia no trabalho. Eu posso ter uma tendinite, eu posso ter a minha coluna sair do lugar, ter hérnia de disco, N coisas. Mas nenhuma vai chegar num risco assim como esse. E para o meu caso, trabalhar com tecnologia foi mais fácil. Só que daí também tem um ponto muito importante que temos que levar em consideração. Trabalhar com tecnologia é relativamente mais fácil, mas também pode ser bastante difícil,
principalmente no começo. Quando estamos começando a aprender algo novo, a gente está acostumado com o esquema de aprendizagem de escola. Como a gente aprendia na escola? A gente ficava um semestre, um trimestre, um semestre estudando, e ao final daquele período era aplicada uma prova, a gente recebia a gente recebia uma nota por aquela prova, e daí no final do ano, dependendo do acúmulo de notas que a gente tirou durante o ano, a gente passava ou não de série. E aprender algo novo quando já se tem mais idade, quando se está na área de tecnologia, ou nem quando se tem mais idade, mas quando você está na área de tecnologia, é totalmente diferente. Quando a gente aprende, quando a gente vai estudar tecnologia, a gente não tem ali um avaliador, uma prova, um professor nos acompanhando. Você até pode ter isso na faculdade. Você pode ter um professor te acompanhando, aplicando provas. Mas o que você aprende na faculdade não é o suficiente para você encontrar um emprego. Essa é a verdade. E várias pessoas já perceberam isso hoje. Se você quer trabalhar na área de tecnologia depois que sair da faculdade, você precisa, durante a faculdade, estudar conteúdos por fora. E aí é que está a dificuldade. Estudar sozinho, muitas vezes. Mesmo que você esteja na faculdade, você precisa ter disciplina de estudar o que o mercado de tecnologia está pedindo. E esse é o ponto, ter disciplina. Não adianta só ter motivação. A motivação, ao contrário da disciplina, a motivação ela acaba. Por exemplo, você pode ter a motivação ali de estudar ou ler um livro durante, sei lá, 2 semanas. Mas o livro ainda não acabou e a sua motivação acabou. E o que vai acontecer? Você para de ler o livro. Ou você esteja trabalhando em um projeto pessoal, criando um portfólio, e você tem aquela motivação inicial, nossa, tive uma ideia muito boa, quero tirar ela do papel, quero, sei lá, criar um aplicativo, quero criar um site, um portal, N coisas. E no começo você tem ali uma motivação muito grande, mas assim que a sua motivação acaba, você não tem disciplina e para aquele seu projeto. Então, a disciplina é um ponto muito importante. Essa é uma soft skill que você tem que aprender. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é soft skill. Mas você tem que aprender sobre ela e você tem que colocar em prática. Você tem que se motivar todos os dias. Você tem que ter a disciplina de todos os dias sentar a sua bunda na cadeira e ler por horas, codar por horas, escrever por horas. E isso pode ser muito difícil, principalmente no começo. Porque a curva de aprendizagem da tecnologia, ela não é uma curva de aprendizagem em linha reta. Ela não é síncrona, assim, bem bonitinha. Não. A curva de aprendizagem em tecnologia, você está saindo do ponto zero, e daí você conhece um pouquinho, e aí você tenta fazer uma aplicação. Você está fazendo ali uma calculadora, e você inseriu ali alguns dígitos. Por exemplo, você inseriu 2 mais 2. 2, o sinal de mais e 2. E o resultado deveria ser 4. Mas você vê que o resultado é 22, ou seja, está errado. E aí você entende que você não sabia o quanto você achava e você desce um pouquinho a sua curva de aprendizagem. Você volta, estuda de novo e aí você aprende mais um pouquinho. A sua curva de aprendizagem, você não vai sair do ponto 0 e ir ao ponto 100 e passando 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Não, você vai do 0 ao 10, vai perceber que no 10 tem alguma coisa que faltou, entre o 0 e o 10 vai voltar para o 8, aí depois você vai para o 12 e assim por diante. Entenda, é um gráfico bem feio, é cheio de altos e baixos. Não é algo bem bonitinho, em linha reta. E saber disso vai te dar a disciplina correta, aquilo que você precisa para continuar estudando. E daí tem uma pergunta que eu me fiz também quando eu comecei na área de qualidade. Ser QA é mais difícil ou mais fácil do que ser um desenvolvedor, por exemplo? E isso foi um ponto que eu me perguntava e até fiz essa pergunta num fórum que tem alguns QAs também que estão ali começando e alguns já são plenos, outros sêniors. E eu fiz essa pergunta, ser QA é mais fácil ou mais difícil do que
ser um desenvolvedor, por exemplo? E a pergunta e a resposta, ela também não tem uma resposta sim e não. Na verdade, depende muito do seu contexto. E no meu caso, ser QA não foi mais fácil do que ser um desenvolvedor. Eu comecei a minha carreira em tecnologia desenvolvendo front-end. Eu comecei ali com aquela stack básica, né? Aquela stack básica de HTML, CSS e JavaScript. Então, eu comecei desenvolvendo com essas linguagens. E eu percebia que eu conseguia fazer até alguma coisa. Eu fiz alguns trabalhos freelancers com um grande amigo meu, ele tinha alguns templates e ele precisava de um front-end, eu ajudei ele nesse sentido. E daí foi quando eu conheci a área de tecnologia. E me veio logo de cara esse insight. Será que essa área é mais fácil? Porque parece ser mais fácil. Do ponto de vista comum, sem um ponto de vista técnico por detrás da coisa, parece que é muito fácil ser um QA. É só eu abrir um site e testar. Assim como uma criança pega um carrinho de brinquedo e começa a brincar com aquele carrinho. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Quando você está começando na carreira de QA, na carreira de qualidade, você percebe que existem muitas coisas técnicas por detrás dos testes que você faz. E não, ser técnico em QA não é só aquele cara que automatiza, não é só aquele, cara não, né? Não é só aquela pessoa que automatiza, não é só aquela pessoa que escreve scripts para rodar no front ou no back. Não, não é assim. A parte técnica de ser QA vai desde você saber o que você está testando, por que você está testando e qual é o resultado esperado daquilo que você está fazendo. Então, ser técnico é muito mais você saber o que você está fazendo e ter ciência do que você espera que aconteça depois que você termina os seus testes. Então, ser QA esse insight de ser QA, ele vai muito além do que a gente só sair testando coisas. Abrir um site, não, vou testar aqui, colocar produto no carrinho, ver se eu consigo fazer login. Não é somente isso. Quando a gente vai testar um back-end, o que a gente espera que a API retorne, por exemplo? O que a gente espera que o microservices faça? Será que ele vai colocar numa fila? É assíncrono a requisição? Ou é síncrono? Existem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração, coisas técnicas, aspectos técnicos da área de qualidade de software. Então não pense que ser QA é mais fácil porque parece ser mais fácil. Nem tudo que parece, na verdade, é. Assim como existia antigamente o ouro de tolo, também ser QA não é porque parece que é mais fácil que realmente é mais fácil. Nós temos que entender esses pontos e aí a gente pode partir de um princípio comum. Existem muitas coisas técnicas, aspectos técnicos que a gente tem que considerar. A gente tem que lembrar disso quando a gente está escolhendo a nossa profissão. Assim como, por exemplo, um front-end, ele tem que entender aquilo que ele faz. Por exemplo, ele tem que manipular o evento de um botão que, quando clicar nele, vai enviar ou submeter um formulário. Ele tem que entender o que acontece quando ele vai implementar esse evento, por exemplo. Ele não pode só sair, eu tenho que mandar uma requisição, eu tenho que colocar um link, eu tenho que redirecionar a pessoa. Não, ele não vai. Primeiro ele tem que pensar naquilo que ele vai fazer e depois ele implementa. Assim também é na área de QA. Primeiro você tem que pensar no seu teste e no resultado esperado. E depois você realiza aquele teste. Automatizar é uma parte técnica? Sim, claro, é uma parte extremamente técnica da área de QA. Você precisa saber uma linguagem de programação, precisa saber alguns frameworks, trabalhar com bibliotecas, entender como funciona um document ou uma window, elementos HTML, você precisa entender como eles funcionam, você precisa entender, por exemplo, como o Postman, como a gente pode escrever testes no Postman, para que serve os pré-request scripts, você precisa entender cada uma dessas partes para daí você implementar testes automatizados.
seja no back-end, seja no front-end. Então sempre entenda, a área de qualidade, a área de tecnologia no geral, pode ser simples, pode parecer simples, mas nem tudo o que parece, na verdade é. Necessita que você tenha disciplina e que você também tenha foco. Se você está começando agora, entenda que você vai ter dias que você não vai estar motivado, mas é esses dias que vão fazer toda a diferença na sua carreira. São esses dias que você não está motivado que vão te levar mais longe. Porque fazer as coisas motivadas, todo mundo faz. Isso é bem simples. E o que vai te diferenciar dos demais é fazer justamente o contrário. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas hoje, não tem um trabalho que gostam. Por quê? Porque elas acabam fazendo o que outras pessoas fizeram. Então é necessário que você faça diferente, se você não quiser também estar numa situação igual a delas. Foi isso que eu pensei para mim e é também essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não sou o dono da verdade, não levem aquilo que eu falo aqui como verdade absoluta. Eu quero sempre trazer para vocês uma discussão e alimentar a argumentação e o raciocínio lógico de vocês. Então pesquisem, leiam livros, façam projetos, realizem pesquisas e daí depois vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Não terceirizem as suas decisões, assim como você já deve ter ouvido o Fábio Akita falar. Se você não ouviu, o vídeo dele sobre não terceirize as decisões está na descrição e você pode também ir lá dar uma conferida no que ele fala lá naquele vídeo. E lembre-se, não se esqueça de se inscrever no canal, também deixe o seu joinha, deixe o seu like e se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma ou se aconteceu algo parecido com você durante a sua escolha de ir para a área de tecnologia também, deixe aqui nos comentários. Vai ser muito legal essa interação.